fazerem o sequestro da família do comerciante. Foram presos em dezembro. E agora um deles, como era réu primário, conseguiu a liberdade provisória. Ou seja, responder em liberdade. Então, o professor e advogado Valdécio Branco, na opinião desse radialista que vos fala, Vitor Freire, é a lei. Eu acho que o juiz cumpriu a lei. O que é que o senhor tem a dizer? Primeiro assim, eu quero dizer que eu vou dar minha opinião como cidadão, mas também como advogado. Eu advogo na área civil, na área trabalhista, na área de família, e advogo também na área penal. Tenho uma experiência na área penal. Às vezes as pessoas fazem uma análise fria do caso e faz até pré-julgamento. Por que o advogado vai defender bandido? Primeiro que todo cidadão, bandido ou não, tem direito à defesa, ao contraditório. Por mais bandido que ele seja, ele tem direito a um advogado. Não para ele ser inocentado, mas para que ele tenha um julgamento justo, né? Está na lei, na Constituição, todo mundo tem que ter. Vamos supor que o bandido não seja um bandido, seja inocente. Pois é. Mas nesse caso aqui específico, primeiro, a informação que eu vi na imprensa é que ele não foi solto por esse juiz, que é o titular lá de Guaraciaba do Norte. Teve um mutirão carcerário. Esse mutirão carcerário foi criado pelo CNJ, já conseguiu colocar em liberdade 21 mil pessoas no Brasil, mas pessoas que já tinham cumprido sua pena, que estavam já passando do tempo na cadeia, só aumentando a população carcerária, que hoje no Ceará nós temos 16 mil pessoas no sistema carcerário. São Paulo tem aí 170 mil. Um terço da população carcerária do Brasil está em São Paulo. Mas no Ceará tem 16 mil. Mas esse caso específico, esse preso aí que foi solto por liberdade provisória, o que acontece é que a lei diz que se qualquer pessoa que é presa em flagrante ou não, mas que cometeu um crime e ela tem bons antecedentes, ela tem endereço fixo, ela tem uma profissão definida, ela pode responder o processo em liberdade. Ela não vai ficar presa para responder o processo. Agora, depois de julgada, ela vai realmente cumprir aquele prazo que foi determinado pela sentença em regime fechado, depois vai progredir para o regime semiaberto, depois para o aberto. Mas nesse caso específico aí, se foram 3 pessoas e um foi libertado, o cidadão agiu de forma errada, mas é uma revolta que ele colocou para fora. Só que no momento em que ele faz isso, tenta fazer justiça com as próprias mãos, e segundo chegou no fórum apontando a arma para o promotor, fez o disparo no fórum, apontou a arma para outras pessoas, ameaçou, ali eu entendo que não foi o protesto. Eu entendo que aí foi um surto, né? Ele surtou, como aquele cidadão lá de São Paulo que saiu atirando nos carros, roubando os carros. Então aí foi um surto, né? E ele teve, mas a pessoa tem direito, por mais que ela não se conforme com a situação, mas ela tem direito de protestar. Ela não tem o direito de atentar contra a vida de outras pessoas, principalmente contra a vida do juiz, contra a vida do advogado, do promotor. Porque se você entender, Erlito, a justiça, ela é um tripé. Tem o advogado, o juiz e as partes. Nem o advogado manda no juiz, nem o juiz manda no advogado, nem nas partes, mas tem também o promotor, né? Que também não é subordinado ao juiz nem ao advogado. Mas a pessoa tem que procurar os meios legais para resolver seus problemas. Muito embora a pessoa esteja descrente da justiça, descrente da polícia, das instituições, mas não pode jamais fazer o que esse cidadão fez de tentar aí matar alguém, atirar em alguém. Muito bem, é feita a defesa judiciária aqui para o professor e advogado Valdécio Branco, mas mais uma pergunta eu lhe faço. Houve um crime de sequestro. E agora há pouco foi sancionada para a presidente Dilma
uma lei em que o crime de sequestro ele deixa de ser crime hediondo, é isso? Não, o crime de sequestro continua sendo um crime hediondo. O que foi sancionado agora, a Lei 2004 de 2011, é que os crimes cuja pena seja de até 4 anos de reclusão, cabe fiança. O que melhorou nesse sentido, para evitar a superlotação, que deu poder ao delegado de polícia arbitrar a fiança. E nos casos de crime de sequestro, é um crime hediondo, não cabe fiança, mas fica muito difícil a gente falar do caso lá de Guaraciaba sem ter detalhes do caso, sem ter acesso aos autos. Eu sou um advogado muito prudente, eu não costumo falar de processo que eu não folheei, que eu não vi, mas se esse cidadão foi colocado em liberdade, alguma fundamentação teve. O que cabe aí é o promotor, que é o autor da ação, quando é uma ação penal. Aí o promotor tem que recorrer da decisão do juiz que colocou esse sequestrador em liberdade. A justiça, um suspeito de sequestro. Um suspeito de sequestro. Depois que ele for julgado, porque o processo começa assim. O cidadão foi preso, né, logo depois de fazer o sequestro. Só dar aqui um exemplo. Ele foi preso com mais outros 2, foram 3. Mas ele pode sim ter ou não participado. Eu já vi casos do camarada que é preso por uma acusação por roubo, por exemplo, e com raiva do outro, aponta o outro. Não, fulano de tal também participou disso, sem o cara ter participado. Aí vai ser apurado. Para apurar isso, existe a instrução processual. A instrução processual, o que é instrução processual? É a fase do processo onde são ouvidas as testemunhas de defesa, e primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Isso é a instrução processual, exatamente para o que a gente chama de persecução penal, para ver exatamente onde realmente aconteceu o crime e quem realmente é o autor daquele crime, ou os autores. E de todo esse episódio, de quem é a culpa? A quem cabe a culpa? A culpa cabe a nós cidadãos. Porque, como disse aqui o professor Valdécio Branco, o juiz, o promotor, o advogado, estão fazendo a parte deles. Eles estão cumprindo as leis. E quem faz as leis? Quem faz as leis são os nossos congressistas, são os nossos políticos. Então, a quem cabe a culpa? Aos políticos. Aos políticos que deixam essas brechas para que sequestradores sejam soltos de imediato, preso em dezembro, solto em janeiro. E com isso vem a ira do pai de família, em defesa, até com medo de represália, em defesa da sua família, em defesa da honra da sua família. Mas o culpado é o povo brasileiro, porque não sabe, não aprendeu a escolher os seus representantes. Na hora do voto, não tem a consciência, não procura analisar. Muitas vezes, troca o voto por R$30, por R$20, troca o voto por pequenos favores, não procura saber em quem está votando, se aquela pessoa tem compromisso, ou se aquela pessoa está fazendo da política um investimento monetário para ganhar dinheiro mais tarde. E aí, acontece o que acontece. Se o camarada não tem compromisso com você, eleitor, ele vai ter compromisso com o Brasil? Ele vai ter compromisso com as leis? Não. Quando chegar lá em cima, o compromisso que ele vai ter é justamente com esse tipo de gente. Muitos estão aí para defender bandido.
Tráfico de drogas, Rio de Janeiro, São Paulo, financia muitas campanhas. Financia muitas campanhas. A imprensa toda sabe disso. O Brasil todo sabe disso. Então, através disso, é que vem as brechas da lei, para que os grandes bandidos, os grandes traficantes, grandes sequestradores fiquem impunes.